Olá, meus amados, graça e paz a todos. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou professor do INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. É muito bom tê-lo para a nossa terceira aula. Se vocês se recordam, na segunda aula nós falamos sobre o assunto composição bíblica e abordamos um dos temas mais importantes, que é o texto receptus. Nós havíamos dito também que todas as traduções que temos hoje, sejam as mais antigas e as mais modernas, estão todas elas baseadas em dois únicos textos. Na aula passada, falamos do texto receptus. Agora eu te convido para você entender um pouquinho o que vem a ser o texto crítico. Meus amados, o texto crítico, que também ele é conhecido como o texto alexandrino, por quê? Porque ele sai do Códice Alexandrino. Nós, quando estivermos falando sobre traduções e versões, vamos explicar um pouquinho mais o que vem a ser os códices. Tá? Nós temos um dos códices mais importantes que temos, é o Códice Bizantino. Aliás, o texto recebido que nós havíamos falado na aula passada, ele vem do Códice Bizantino. Já o texto crítico, ele emana do códice chamado Códice Alexandrino ou Códice Vaticanos. O que vem a ser o texto crítico e qual é a importância e relevância entender e compreender esse aspecto da bibliologia? Primeiramente, você precisa saber que o texto crítico ele tem algumas características. Primeiro, ele é baseado apenas em 5 manuscritos gregos. Segundo, tais manuscritos são os mais antigos existentes. Eles datam do século IV ou até mesmo do século V. Terceiro, os manuscritos possuem muitas variantes textuais entre si. Se você perceber, há algumas diferenças entre o texto receptus e o texto crítico. Começando primeiramente pela quantidade de manuscritos. Enquanto no texto recebido nós tínhamos cerca de 5.000 manuscritos, agora no texto crítico nós vamos ter apenas 5 manuscritos. Todavia, o que ganha força e o que é mais aceito hoje pela comunidade que estuda e que examina a Bíblia de uma visão um pouco mais científica e aprofundada, também denominada de alta crítica, todos os acadêmicos da alta crítica, eles concordam que o texto crítico ele tem sua superioridade ao texto receptus, dada a sua antiguidade, pois o texto crítico ele remonta a pelo menos 1000 anos mais antigo do que o texto receptus. Por exemplo, tem textos críticos que datam do século II, é isso mesmo, o segundo século. Já existem textos do texto recebido, manuscritos do texto recebido, que é do século XII. Portanto, 1000 anos de distância separam esses dois tipos de texto. Todavia, um ponto fraco do texto crítico é que possuem inúmeras variações entre eles. Eu não sei se você recorda, como havíamos dito na aula passada, o que vem a ser as variações é que após o processo de reunião, há um trabalho de comparação entre os manuscritos. E quando esses manuscritos são comparados uns com os outros, percebem algumas diferenças, alguns aparecimentos de um artigo e no outro falta esse artigo, uma expressão que é dita no singular e em um outro manuscrito essa mesma expressão ela é dita no plural. São variações nesse sentido. Os principais, por que não dizer os estudantes desta matéria, os acadêmicos, os mais aprofundados desta matéria, eles vão nos garantir que todas essas variantes são extremamente superficiais e que não comprometem em nada nenhuma doutrina do arcabouço cristão. Bem, daí nós podemos ficar um pouco mais tranquilo e você pode ter a certeza que o texto que você tem em suas mãos é o fidedigno texto das Sagradas Escrituras, aquele texto que por Deus fora prometido que seria preservado. Todavia, é bom nós entendermos da onde vem o texto crítico. Nós falamos a respeito do texto receptus, seu ambiente histórico. Agora você precisa entender da onde é que surge os textos ou o texto crítico.
O texto crítico, ele surge de um dos momentos mais importantes da história da manuscritologia bíblica, pois no ano de 1947 aconteceu uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Nessa ocasião, foram encontrados inúmeros rolos antigos que continham escritos canônicos e escritos históricos e religiosos. Meus amados, até a presente data, o que se tinha era o texto receptus. Na maioria dos manuscritos que foram achados, que estavam escondidos e que foram descobertos, eram os textos que datavam do século XII, do século VIII, do século X. E por conta disso, havia muita crítica por conta dos ateus, por conta dos teólogos liberais que atacavam de forma ferrenha a autenticidade, a autoridade da Bíblia Sagrada. Pois então, em 1947, acontece um dos eventos mais maravilhosos a todos aqueles que são amantes e que entendem que a Bíblia Sagrada não contém, mas é a palavra de Deus. Eu reservei na nossa plataforma de estudos um breve perfil ou uma breve abordagem histórica de como se deu a descoberta desses manuscritos. Eu não quero aqui estragar a surpresa, eu deixo que você vá até lá e confira na nossa plataforma esse panorâmico bem breve desse grande evento e para vocês entenderem de uma história tão inusitada e que emana e que nos revela uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos, que vai mostrar nada mais, nada menos que o texto sagrado foi divinamente preservado para a glória de Deus. O que você está vendo aí é uma das grutas, foram encontradas na região de Qumran, que é uma região que faz fronteira com a Jordânia, e que desses dois territórios são cortados pelo então Mar Morto. Foi nessa região do Mar Morto, no território de Qumran, e que foram encontrados cerca de 900 manuscritos das mais variadas espécies, bíblicos, não bíblicos, históricos, arqueológicos. Meus amados, foi nessa ocasião que se descobriu manuscritos que datavam do século II, do século III, do século IV. Nunca se havia encontrado manuscritos tão antigos, tão próximos aos seus autores, como foram encontrados na nossa presente era, em 1947. Foi, sem sombra de dúvida, uma bomba que explode lá no território dos ateus. E, sem sombra de dúvida, sufoca e fragiliza todo o argumento em que dizia que a Bíblia não é um livro confiável, pois os manuscritos que foram descobertos na região do Mar Morto, se comparados com os manuscritos que nós já tínhamos em outras versões, aquela versão de Erasmo de Roterdã, se comparado os dois tipos de texto, o texto recebido com o texto crítico, meus amados, vai ficar evidente, vai ficar claro que há pouquíssimas diferenças entre os dois textos. Há pouquíssimas variantes. Isso significa dizer que o texto sagrado foi plenamente preservado para a glória de Deus. Você percebe aqui à sua direita um vaso de barro que foi encontrado na região de Qumran. E aqui o rolo do profeta Isaías. Foi descoberto todo o rolo, todo o livro do profeta Isaías foi descoberto em um único rolo. Não se tinha um acervo tão volumoso em um único volume e que foi encontrado em 1947. Não se tinha até o momento. O que se tinha era vários fragmentos. O rolo do profeta Isaías estavam intacto e dava para perceber nitidamente cada palavra do que hoje nós entendemos ser os 66 capítulos, que, se comparado com as versões que nós já tínhamos, as variantes são extremamente mínimas e que não compromete em nada a doutrina cristã e o conceito judaico-cristão para a glória de Deus. É mais uma vez Deus mostrando que o texto, que a sua palavra, ela é eterna e que penetra a história e que adentra em lugares onde ninguém pode imaginar. E glória a Deus por isso. Certamente, esta região de Qumran
que era densamente habitada pelos essênios. Essênios era uma das divisões do judaísmo no tempo de Jesus, que foi fortemente perseguida no dado momento da história, cerca de 300 a 400 antes de Cristo. Então, os essênios, sentindo essa perseguição, eles então se refugiam em Qumran a fim de se preservarem no que diz respeito à sua integridade física e também no que diz respeito à sua purificação, pois os essênios, dentre os escribas, os fariseus, os herodianos e todas as outras facções judaicas existentes da época, os essênios eram os que mais se preocupavam com a pureza e o cerimonialismo judaico. Então, eles saem de lá, se separam e habitam de uma forma densa no território de Qumran. Dada uma perseguição, eles têm que sair em retirada, sair com pressa dessa região e escondem esses manuscritos nas cavernas de Qumran. Cerca de 11 cavernas que são preciosamente e metodicamente preservadas e são enumeradas a fim de que facilite o processo de descoberta dos manuscritos sagrados. Aqui vocês percebem nesse próximo slide que é o fragmento dos rolos encontrados. Irmãos, isso aqui é uma foto, tá? Vocês percebam que aqui no canto inferior o manuscrito ele está mais bem preservado. Se vocês perceberem no canto superior, o manuscrito já está bem deteriorado. Agora, atentem para os detalhes. Vejam toda essa estrutura de trabalho que eles tinham. Todos esses instrumentos extremamente cirúrgicos e técnicos para trabalhar em cima desse preciosíssimo documento histórico, que é nada mais, nada menos o texto sagrado do Antigo Testamento Bíblico. Percebam aqui um detalhe, há uma numeração 3851. Todos os manuscritos eram numerados. Aqui na foto não consta, mas em algum lugar dessa foto certamente também tem o número da caverna onde esse manuscrito ele foi encontrado. Perceba aqui todos os materiais cirúrgicos, instrumentos, lupa, a espécie de uma goma aqui ao meio. Aqui você percebe um líquido. Todos esses utensílios, todas essas ferramentas estavam para auxiliar o chamado manuscritólogo no desenvolvimento de preservação e recuperação dos textos antigos. Glória a Deus por isso. E nós precisamos entender também que aqui esse trabalho de descoberta foi extremamente fantástico. Tá? Dos documentos encontrados foram cerca de 900 manuscritos achados, 206 textos bíblicos, tanto hebraico, grego como aramaico, 550 textos hebraicos não bíblicos, 133 textos aramaicos não bíblicos, 22 textos gregos não bíblicos. Foi um vasto acervo encontrado aqui, que são mais conhecidos como os rolos de Qumran. Nós precisamos entender, para fechar esse assunto, que o texto crítico é o texto onde se baseia as principais traduções modernas de que temos. Enquanto o texto recebido, ele serve de base para as traduções mais antigas, o texto crítico vai servir de base para as traduções mais recentes que temos. Por exemplo, a Nova Versão Internacional, também conhecida como NVI, que foi publicada pela Sociedade Bíblica Internacional. A nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, que foi publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. E a mais recente de todas, aliás, uma ótima Bíblia, que tem como um dos consultores, um dos principais responsáveis por todo o processo de edição e elaboração, um dos biblistas mais renomados no mundo, e para a glória de Deus e para a nossa alegria, é um brasileiro, é o professor Luiz Saião. É a Bíblia Almeida Século XXI, que foi publicada pela imprensa brasileira, que foi uma coparticipação e uma coautoria da editora Vida, da editora Agnus e da editora Atos. Meus amados irmãos, estas são preciosíssimas informações de que temos a respeito do texto crítico. Então, certamente, você vai entender um pouco mais por que existem
essas diferenças de linguagem, a diferença dos escritos, são porque os escritos antigos se baseiam em um determinado texto e os textos e as traduções mais recentes se baseiam em um outro tipo de texto. O que você precisa entender é que nós não podemos entrar nessa vã e, para mim, não edificante polêmica. Qual é o melhor texto? Tanto o texto Receptus, ou texto recebido de Erasmo de Roterdã, como os rolos que foram descobertos lá no território de Qumran. Todos estes textos, na verdade, todos esses manuscritos, da onde emanam os dois principais textos, texto Receptus e o texto crítico, se comparados, eles não divergem essencialmente em nada. Todos os dois textos preservam de forma harmônica, coesa, a essência da doutrina bíblica, ou por que não dizer, da doutrina judaico-cristã. Todas as verdades judaico-cristãs são plenamente conservadas nos dois tipos de texto que temos. Pode ter certeza, a Bíblia Sagrada que você carrega em seus braços é o texto sagrado que Deus, para a sua glória, preservou.